Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema com cara de prova, pouco explorado e cheio de minúcias e particularidades que podem atrapalhar a trajetória de vários candidatos aí nas provas objetivas, subjetivas, dissertativas, práticas e orais. Tenho certeza que no vídeo de hoje, se você ficar até o final, você se blinda e garante a pontuação, seja da forma como vier essa indagação. Antes de mais nada, se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E perceba, o tema a ser abordado é especialmente importante porque ele apresenta e nos apresenta uma divergência de posicionamentos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal, sinalizando aí algo que até pouco tempo a gente imaginava já estar pacificado, já que a decisão do STJ era decisão de sessão. Pedro, não estou entendendo nada. Não tá, porque eu ainda não expliquei. Vamos analisar a seguinte situação. Perceba, pessoal, em algumas situações, o nosso ordenamento jurídico, ele veda a efetivação de extradição. O caso mais emblemático está estampado no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, relativo a brasileiros natos. Ou seja, a gente sabe que o Brasil, a sua Constituição, impede que o próprio Estado brasileiro extradite seus nacionais natos. Beleza? Então partamos do pressuposto que um brasileiro nato não será, em hipótese alguma, extraditado. Mas vamos imaginar que esse brasileiro nato esteja no exterior, num país como Portugal ou qualquer outro membro do Mercosul. Por que isso? Porque em relação a esses países, o Brasil tem acordos internacionais específicos. Vamos imaginar que esse brasileiro nato, ele nesses países, ele venha a cometer um determinado delito e ato contínuo fugir para aqui, para o Brasil, justamente a fim de se blindar de uma responsabilização criminal no estrangeiro. Por quê? Porque, bom, se eu volto para o Brasil e a Constituição impede a realização da minha extradição, eu estaria supostamente imune. Mas a gente vai ver que não está imune não. Sabe por quê? Porque esses acordos com Portugal e acordos dentro aqui do Mercosul, em tratados e acordos internacionais, há uma responsabilização de que o país, no caso o Brasil, nos casos em que reste impedido de extraditar esses cidadãos, o que é que acontece? Ele se compromete a processar e julgar pelo crime praticado fora. Quer dizer, Pedro, que é possível aplicar a lei penal brasileira em relação a um crime cometido fora? Perfeitamente possível. Essa hipótese que eu acabo de falar está estampada no artigo 7º, inciso 2º-B de bola, parágrafo 2º do Código Penal. É a aplicação extraterritorial da lei penal brasileira e se adequa perfeitamente ao caso por mim narrado. Bacana, Pedro, mas até aqui não tem muito mistério. De fato, não tem muito mistério. Apenas a título de revisão e para que a gente compreenda qual é a problemática aqui analisada. A dúvida, pessoal, que se põe é de quem será a competência para o julgamento desse crime. Esse crime praticado, no meu exemplo, em Portugal, no Paraguai, na Argentina, ou seja, em Portugal ou em países do Mercosul, em que claramente existem acordos internacionais que o Brasil se responsabiliza de, em caso de impedimento de extradição, processar e julgar pelo crime praticado lá fora. Beleza? Beleza, tranquilo. Mas de quem é a competência? O STJ, pessoal, primeiro pela 5ª, depois 6ª turma, mas em especial, através da sua 3ª sessão, trazia um entendimento, ou traz o entendimento consolidado, indicando justamente que a competência seria da Justiça Federal. E por que Justiça Federal? Porque, de acordo com o artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, compete à União a manutenção de relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. E esse delito por mim narrado, nessas circunstâncias e nesses contextos,
claramente envolveria o quê? Um relacionamento do Brasil com estados estrangeiros. Daí porque, à luz do artigo 109, inciso 4º, esses delitos, nesse contexto, trariam clara e fatalmente um interesse intrínseco, evidenciado da União e justificaria, portanto, nesse caminhar e nesse raciocínio, a competência da Justiça Federal. Conforme eu disse, esse era o entendimento e é, ainda hoje, abril de 2020, o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. E qual é a novidade? A novidade, pessoal, é que no ano passado, em 2019, o Supremo Tribunal Federal, através da sua primeira turma, apreciou essa mesma situação, essa mesma questão no agravo regimental, no recurso extraordinário 1.175.638 e trouxe uma conclusão diferente. Diz que o simples fato de um delito ter sido cometido por brasileiro nato em país estrangeiro, ainda que haja o acordo internacional de assumindo a responsabilização para o processamento e julgamento, isso por si só não justificaria a violação ao interesse da União. Ou seja, nessa situação por mim narrada, diferentemente daquilo que o STJ havia pacificado, o Supremo Tribunal Federal entendeu na primeira turma que se trataria, portanto, de competência da Justiça Estadual. E nesse caso, Pedro, de quem seria a competência territorial? Entendendo que não se trata de competência da Justiça Federal, mas sim da competência residual da Justiça Estadual, a competência territorial, ou ratione loci, seria orquestrada a partir do artigo 88 do CPP, ou seja, naqueles crimes praticados fora do território brasileiro, o foro competente será da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Beleza? Então, onde é que ele por último residiu ou passou a residir? Nesse caso, efetivamente, seria o quê? Seria a capital ou a competência territorial. Está lá no artigo 88 do Código de Processo Penal. Mas a divergência principal aqui é que o STF aponta, conforme a gente viu nessa decisão de 2019, a competência da Justiça Estadual, ao passo que a terceira seção do STJ diz que a competência é da Justiça Federal. Pedro, vamos ao que interessa. E como eu vou me posicionar no meu concurso? Pessoal, estou falando da realidade de hoje, 2020, abril de 2020, como isso vai cair no seu concurso. Presta atenção, por quê? Porque o examinador ele pode perguntar, de acordo com o STJ, você vai dizer que é Justiça Federal. Por quê? Porque apesar de alguns sinalizarem ser uma tendência do STJ se debruçar ou se modificar o seu entendimento para se adaptar ao entendimento do STF, isso ainda não aconteceu. Então, se o examinador perguntar qual é o entendimento do STJ, ele quer saber se você sabe a divergência. Se ele perguntar qual é o entendimento dos tribunais superiores, seja qual for, a resposta vai estar errada. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divergência inexorável. Ao contrário, se perguntarem o entendimento mais recente do STF, é justamente a Justiça Estadual. Eu me preocupo, na verdade, não com provas objetivas, mas provas mais avançadas, provas de segunda etapa, provas orais, porque aí você precisa claramente demonstrar o conhecimento dessa divergência, que o STF se posiciona de um lado e o STJ de outro. É bem verdade que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão de turma. Ainda não temos condições de afirmar peremptoriamente que esse é o entendimento que vai se consolidar. Mas, pelo que a gente conhece e analisa aqui, hipoteticamente, do entendimento dos ministros, imagino que de fato essa será a conclusão final aqui no juízo de probabilidade hipotético, beleza? Mas o que me interessa é que você domine. Hoje, abril de 2020, o STJ se posiciona de uma forma e o STF se posiciona de outra. Particularmente, entendo que o posicionamento mais acertado está com o STJ. De toda forma, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos para verificar qual dessas posições vai prevalecer.
Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu. E não esquece, se gostou do vídeo, comenta aí, dá o joinha, se inscreve, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!